Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ABCD ESG. Hoje meu convidado é o Maurício Crivelin, CEO da Kinsol. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado. Maurício, o que é a Kinsol? De que falaremos hoje? A Kinsol é uma rede de franquias que hoje está no Brasil inteiro, com mais de 300 franqueados, mais de 1.100 pessoas que trabalham hoje na nossa família, como a gente chama, né? E nós temos aí, começamos com a venda do equipamento solar, então o cliente que queria ali gerar sua própria energia, ampliamos um pouco o leque, hoje a gente é muito forte na parte de mobilidade elétrica e também agora com a venda de energia através do Mercado Livre. Quando a gente fala desse Mercado Livre de energia, do que se trata exatamente, Maurício? O Mercado Livre de energia, ele é uma opção começou lá atrás com grandes consumidores, clientes que gastavam ali acima de 200, 300 mil reais. Isso já existe no Brasil há mais de 30 anos, mas ele é pouco disseminado para os pequenos consumidores. Então, lá atrás, essa regra ela foi colocada para beneficiar o maior consumo, veio caindo aí esse sarrafo, e em 2023, quem pode se beneficiar da energia através do Mercado Livre são consumidores que gastam ali acima de 80 a 100 mil reais. Ainda é para grande consumo, né? Apesar de estar mais acessível. E a partir de 2024, nasce um Mercado Livre atacadista, que é o que tem hoje, nasce um Mercado Livre varejista, que é justamente para atingir clientes aí de menor consumo. Então, a partir de 2024, qualquer consumidor que esteja no grupo A, que vem determinado na conta ali, e gaste ali aproximadamente acima de 10 mil reais, ele vai poder migrar para o Mercado Livre. Né? No momento que nós estamos hoje, que vários fatores, como nós tivemos a abundância de chuva aí no último ano, né? Isso fez com que os nossos reservatórios eles estejam, na grande maioria, acima de 85% da capacidade. Então, nós estamos tendo abundância de água, automaticamente também abundância de energia. Isso faz com que o preço nosso de energia, hoje, ele está muito barato e, com isso, a gente consegue oferecer para o cliente, comprando energia através da Kinsol, uma redução de 20% a 30%. O momento está muito propício para isso. Então, o consumidor ele tem a opção de fazer hoje, né? Se ele quiser buscar alternativas ali de gerar sua própria energia por esse viés sustentável, né? De melhorar aí para o planeta, ele pode desde instalar um sistema solar na empresa dele, né? Onde a gente fala que a economia ela gira de 80% a 90%. Então ele instala o equipamento, ele vai economizar de 80% a 90%. Só que tem alguns casos que o cliente ele quer, às vezes, ajudar, contribuir para o planeta, ele quer ali, ter a energia de uma forma limpa, às vezes ele não tem o telhado suficiente para instalar as placas, ou às vezes o imóvel é alugado, ou mesmo ele querendo comprar, ele às vezes não tem o recurso financeiro, né? Nesse caso, ele tem a opção também de aderir a uma energia limpa através do Mercado Livre. Então, é muito... Hoje a gente aumentou o leque mesmo, né? Quando a gente vai oferecer, o nosso franqueado vai oferecer um cliente que gasta ali 15 mil reais de energia, o investimento para ele colocar um sistema solar é em torno aí de 400 mil reais. É um investimento que vai se pagar ali, dependendo da região, em 3 a 5 anos. Você investe 400 mil reais e você economiza de 80% a 90%. Eu não tenho telhado. Então você pode aderir aqui ao Mercado Livre. A Kinsol vai te fornecer uma energia que tem como premissa, uma energia renovável, ela não pode ser de uma fonte que não seja renovável, com uma redução de 20% a 30%, e nesse exemplo você não investe nada. Todo o investimento quem faz aí somos nós. Olha que interessante. Então a gente acaba conseguindo atingir um público maior aí de consumidores. Sim, consegue viabilizar essa economia que vai ser boa para todas as partes que se interconectam, né, nesse sistema. Até porque quando a gente fala de ESG, são métricas que precisa ter uma cadeia muito bem equalizada, muito bem equilibrada, onde todo mundo sai ganhando, não é, Maurício? Exato. Até esse assunto ESG, né, agora ele é um assunto
novo, é um assunto que vem se falando cada vez mais. Mas como nós a Kinsol já vem desse DNA, né, de sustentabilidade, atrás a gente nem falava que a sigla é ESG, mas a gente já praticava muitas coisas justamente com esse viés, né? Sim. Como você bem falou, é uma coisa conectada à outra. Não adianta só eu querer ali implementar algumas coisas legais se o meu fornecedor ele não tiver com a mesma ideia. Né? Então, realmente é uma mobilização na cadeia. Claro, você tem que estar alinhado para, né, que o benefício seja amplo e geral mesmo, cada vez mais fomentado. Quando falamos de diferenças regionais aqui no Brasil, sabemos que não só as mudanças climáticas que impactam o mundo inteiro, mas também a regionalidade, né? O Brasil com suas dimensões tão continentais. Nordeste, Centro-Oeste, como é que fica o olhar sobre a produção de energia solar a depender de cada região no Brasil? Olha, o Nordeste, sem dúvida, a gente tem uma linha, né, que é onde mais se gera energia. Então, tem algumas regiões que você tem ali mais atratividade para você até instalar o equipamento solar. Minas Gerais, por exemplo, onde é a nossa sede, a energia é muito cara. Então, comparado com o estado de São Paulo, nós estamos falando aí que a energia é de 20% a 30% mais cara. Automaticamente, quando a energia é mais cara, é mais rápido o tempo de retorno para você instalar um sistema solar. Né? Minas Gerais começou lá atrás com alguns outros benefícios. Então, no final, o que a gente olha muito? Né? Por mais que a gente vende uma economia para o cliente, tem um investimento por trás. Então, a gente vai sempre comparar o investimento com o tempo do retorno. A título de comparação, se a gente for pegar o estado de Minas, hoje é normal você ter um retorno de investimento em 3 anos. Estado de São Paulo, 4 anos. Né? A gente tem uma capilaridade muito grande no Nordeste. Então, no Nordeste a gente tem muito sol, né? A gente quase não tem, diferente do Sul ali, a questão da chuva, porque o sistema ele depende da captação solar para gerar. Ele gera todo dia ele gera. Um dia que está chovendo, um dia que está nublado, ele vai gerar, mas ele gera numa quantidade menor, né? Então, algumas cidades do Nordeste chegam a gerar ali, às vezes, 25%, 30%, até 35% do que regiões do Sul. Por isso que a gente tem mais capilaridade, mais sistemas instalados nessas regiões. Mas mesmo se a gente for pegar no Sul, que é onde a gente tem uma geração menor, comparado, por exemplo, com a Alemanha, a gente ainda gera muito mais que a Europa. O Brasil, nós temos uma série de fatores que faz com que aqui seja muito mais viável a instalação da geração própria de energia. Claro. Né? Porque aqui a gente tem uma radiação também melhor. As condições naturais favorecem muito o Brasil, né? Não à toa que a gente está muito forte também nessa pauta ambiental, seja pelas questões governamentais, mas não só elas, e principalmente pelas empresas que se beneficiam também desse tipo de condição natural, climática que a gente tem, não é, Maurício? Eu costumo dizer que o Brasil ele demorou um pouco para acordar com esse olhar ali da sustentabilidade. A gente já tem uma matriz predominantemente que é a hídrica, né? Aonde ela é considerada uma fonte renovável, mas quando você vai montar uma hidrelétrica, o apelo ambiental ele é muito alto, né? Já o sistema solar, eu costumo comparar como o efeito formiguinha, né? Vai ali aumentando pouquinho em pouquinho, e a hora que a gente vê como aconteceu, a gente tem muito mais produção do que o solar, do que até mesmo a usina de Itaipu, que é a maior que nós temos. Mas foi um efeito que ele começou lá atrás, bem acanhado, e hoje criou essa relevância que é aí a geração de energia fotovoltaica. Mas se a gente for comparar, eu tive o ano passado na Alemanha, a gente foi fazer uma expedição do conhecimento lá, focado na parte de mobilidade elétrica. Lá você já vê muito mais, é como se a gente estivesse olhando o Brasil daqui 10 anos, né? Já está muito mais avançado, ele já tem muito mais essa preocupação aí com a sustentabilidade. A Alemanha, ela foi muito dependente ali de outras matrizes que não sejam
as renováveis, como por exemplo o gás, né? A gente vê a China se dependendo do carvão, e agora todos esses países estão olhando ali para... Eles colocaram uma data realmente para eliminar ter a matriz 100% renovável. Não, e muitas tratativas também que a gente vê do governo brasileiro com governos europeus, também para esse alinhamento tão necessário, porque a gente fala de movimento não só de olho na sustentabilidade, mas também na economia, né? E não à toa que a gente vai ser sede da próxima COP. Então, tudo isso também traz o olhar voltado para o Brasil e para o protagonismo do Brasil nesse sentido também. Sem dúvida. Como eu falei, eu acho que a gente demorou para acordar, para olhar para isso, mas agora a gente está tentando correr atrás do prejuízo, né? E o Brasil, ele tem uma série de fatores ali com que ele pode colocar nós ali realmente nos tops do ranking mundial. A gente tem muitos países, eu gosto muito de olhar para a Europa, que é um mercado mais amadurecido aí com relação à geração própria de energia, mas a gente tem uma série de coisas para copiar desses países e a gente consegue acelerar muito esse processo, né? A gente já teve um avanço de tecnologia, antigamente não era, financeiramente não era tão viável, então, nós estamos falando ali de 2017, 2018, foi inclusive quando eu entrei nesse segmento, então eu não vendia energia solar para quem queria economizar, porque lá atrás a energia não era tão cara e não fechava a conta ainda financeiramente. Então, para quem que a gente vendia? Para quem queria ali ser o pioneiro na questão de gerar sua própria energia, na parte de sustentabilidade. Eu já escutei de consumidores que falaram assim, eu não consigo gerar minha própria energia porque eu moro em apartamento. Hoje dá, né? Mas eu moro em apartamento. Mas eu compro daquela padaria lá que eu sei que tem a geração própria, porque é uma forma de eu contribuir para o meio ambiente. Então, são pequenos atos que a gente vê. Na cabeça do consumidor também mudou isso, né? Não só das empresas, né? Ele dá preferência hoje para uma embalagem reciclada, para realmente uma empresa que tem esse olhar igual ao dele. Sim, com certeza. Não, é a consciência daquele que vai ditar muito sobre o mercado também, né? O consumidor vai olhar para aquela empresa que ele vai se identificar, que vai estar alinhado também com o propósito de vida, a qualidade dessa vida também. Maurício, a gente tem muito o que conversar ainda sobre os pilares ESG na Quinsol, dicas que você possa compartilhar aqui com a gente, mas antes, vamos para um rápido intervalo. Te convido a continuar por aqui. Na volta, Maurício Crivelin, CEO da Quinsol, aqui no ABCD ESG. Já já. A ABCD ESG de volta, Maurício Crivelin, que é meu convidado, segue aqui falando para a gente sobre não só a Quinsol, mas também um olhar mais amplo do ESG, né, na sustentabilidade, da governança e do aspecto social. Vamos começar pelo social? Como é que a Quinsol olha para esse importante pilar? Olha, a parte social, quando a gente começou a implementar isso na Quinsol, a gente foi olhando para pequenos detalhes mesmo, né? Então, hoje, desde a parte de um copo de plástico, a gente conseguiu eliminar. Lá na nossa sede, a gente tem vários funcionários e eu falo que tudo gera, às vezes, um desconforto, né? Pô, a gente parou de eliminar o copo ali, tomar café, fica ruim. Hoje, todo mundo tem ali seu copo ou sua caneca. E com isso a gente conseguiu economizar aí mais de 4 mil copos por mês. Então eu falo que são pequenas atitudes, a gente olha de uma forma muito ampla com o assunto ESG, desde imprimir um material para o cliente numa folha reciclada, né? A nossa embalagem ter esse olhar, desde você mandar, às vezes quando você vai fazer um brinde, né? Hoje tem brindes de canetas recicladas. Uma coisa que a gente copiou até de um evento, a questão de você mandar ali um brinde, um lápis semente, que depois ele pode plantar. Então a gente foi olhando isso e a gente foi vendo tudo que dava para implantar. Primeiro dentro de casa, implementamos o ano passado a questão de separação daí dos resíduos, né? Mas aí depois, se a gente não tiver uma continuidade, não adianta nada a gente chegar no final ali e colocar o saco de lixo, não ter como
tratar disso, né? Então a gente já veio com essa cobrança, até antes da gente ter esse olhar, até mesmo do nosso próprio fornecedor, que é a WEG. A WEG ela já tem uma questão de olhar todos os pontos da cadeia do início ao fim. Então, desde os pallets ali que são despachadas as mercadorias, aquele pallet é plantado por reflorestamento da própria WEG, né? Então, a gente já veio com esse DNA muito aflorado pelos nossos fornecedores, e hoje, quando a gente vai trazer um fornecedor, a gente também olha isso. Se ele tem essa preocupação, aquilo que a gente estava falando, senão a cadeia ela não se completa e ele se sente deslocado depois, porque parece que é um negócio muito distante para esse novo parceiro. Interessante. Ainda nesse aspecto social, é importante também olharmos para esferas sociais ou públicos que são beneficiados, que são atingidos, né, contemplados com esse tipo de métrica. Vocês se preocupam também dessa maneira? O que é feito para que esse público também seja contemplado da melhor forma possível? Sim, a gente está sempre divulgando isso, né, para os nossos clientes, nas nossas comunicações. Então, como você impactar mais, né? São pequenas atitudes que a gente faz para poder, para o nosso cliente, ele tá vendo ali nos nossos canais de comunicação. Então, quando a gente fala de uma geração própria, já tem muito essa questão da sustentabilidade, né? Mas dá para a gente fazer muito mais coisas quando a gente vai olhar ali nas entrelinhas. Então, uma coisa que eu nem sabia quando me apresentaram ali, que tinha essa pegada ESG, a gente tem um dia da semana lá que eles compartilham o carro, né? Olha. Então, lá na empresa, toda segunda-feira, tem uma redução muito grande de carros dentro do nosso estacionamento lá, porque é um dia que eles têm essa ideia que partiu deles mesmo, né? A gente tem nas nossas reuniões uma troca, como que a gente pode trazer mais aqui algum ponto ESG. Isso partiu de um colaborador lá, vamos na segunda-feira ter um dia livre ali para a gente dividir o carro. Então são pequenas atitudes. Todo mês a gente divulga um Kinsol News, que a gente divulga ali para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, e sempre tem ali um assunto ESG do que a gente trouxe de novo. Ai, que bacana. Parabéns. A iniciativa que vem, né, do próprio corpo de colaboradores e nada mais do que se interligar à cultura organizacional também, né, Maurício? Exato. Do ponto de vista da governança, falamos de cultura organizacional, não tem como não falar do líder, né? Eu gostaria até de ouvir seu exemplo pessoal de estar à frente como CEO de uma empresa ligada a esse mercado livre de energia. Bom, eu falo que eu tenho que me usar como showroom, né? Então, minha casa, por exemplo, não teria como não ter a energia solar. Mas eu sou muito apaixonado por essa questão de sustentabilidade. Então, o carro que eu ando é um carro 100% elétrico. Eu já vim com essa cultura desde quando eu morei nos Estados Unidos, que lá eu via acontecendo isso. Eu falei, um dia vai chegar isso no Brasil, né? E agora chegou. Então, desde a parte sustentável, os meus filhos também têm essa preocupação, né? Lá em casa a gente tem uma série de coisas ali que desde um fogão, ele não é a gás, ele é por indução. Então, tudo que foi pensado, a gente não só em casa, mas na empresa, a gente olha com como a gente poderia fazer melhor, né? Como a gente poderia deixar um futuro melhor para os nossos filhos aí, para as próximas gerações. Sim. Então, sempre a gente está buscando ali formas de trazer um novo, essa sigla ESG, ela, por mais que ela é nova, né? Às vezes são pequenas atitudes que a gente faz e isso está muito enraizado na nossa governança. Então, não adianta nada eu querer que a empresa execute se os nossos colaboradores não comprarem a ideia, né? Então, por que esse assunto, essa ideia da segunda-feira, ela surgiu dentro ali da empresa? Porque o nosso líder foi até da área de engenharia,
O nosso líder da engenharia, ele também comprou a ideia, assim como todos os outros líderes da empresa, e eles transmitem isso para o nosso time, né? Então isso surgiu. Primeiro a gente precisou trazer a importância para os gestores e agora isso acabou sendo enraizado por toda a empresa. Maurício, você fala de colaborador e também falou de uma competência técnica como a engenharia, por exemplo. E daí me surge uma questão. O que é que um colaborador precisa ter para fazer parte do time de vocês? Como é que fica também o setor de recursos humanos ou de gente de gestão nessa peneira, nesse recrutamento e seleção, né? A gente fala muito das skills, que são as competências técnicas e comportamentais também, cada vez mais necessárias nos dias atuais em termos de contratação de pessoal, né? A gente tem uma série de perguntas ali que a gente faz na hora da entrevista. Hoje eu participo das entrevistas mais de lideranças ali, né? Pessoas chaves. Mas o nosso RH, ele faz realmente uma seleção do perfil, porque senão a pessoa ela não consegue, por mais que ela tenta, ela não consegue seguir com a empresa, né? A gente tem uma série de coisas que estão na nossa cultura, que por mais que essa pessoa, às vezes, na entrevista, ela passou batido, depois ela não consegue trabalhar, né? Sim. Hoje a gente avalia muito, na hora da entrevista, a gente olha muito também para se ela tem essa mesma cultura nossa no viés de sustentabilidade ali, mas a gente olha muito para realmente resultado e desempenho. Então, a gente tem muita oportunidade. Na nossa cidade, ali onde é a nossa sede da franqueadora, tem muitos polos de engenharia, então a gente pega muitas pessoas realmente de estágio, né, para começar e tudo mais. Mas a pessoa, a gente mostra para ela onde ela pode chegar. Eu sempre fui ali muito na empresa de não bloquear quando tem um erro, não, pelo contrário, errou, faz parte do processo, né? Então a gente dá muita questão da autonomia para as pessoas. A gente implementou no ano passado a questão da partnership, o colaborador poder tornar sócio da empresa. Hoje são 7 sócios na empresa. E todos eles estão muito alinhados aí quando o assunto é a parte de sustentabilidade. O ESG ele pega também a questão da ética, né? Então a gente não se relaciona com parceiros, fornecedores, por mais que às vezes a gente tenha uma probabilidade ali de ganhar mais, ele tem que estar alinhado com a gente, senão não consegue seguir. Claro, é muito importante preservar esse propósito sempre. Quando citamos o Brasil no cenário mundial, você já falou anteriormente, né, no bloco anterior até, que o Brasil demorou para acordar, mas que estamos caminhando. E também citou já exemplos de olhares voltados para a Europa, para os Estados Unidos. Como é que a gente fica nesse cenário? Futuro, médio e longo prazo, qual a sua análise dele? Olha, o Brasil ele tem todos os pontos para poder ser aí líder quando a gente fala de geração de energia. Então, quando a gente pega principalmente como a gente falou, a região Nordeste, nós temos área barata, nós temos abundância de sol. Em algumas regiões a gente é muito forte com relação ao vento. Até o vento no Brasil, ele tem alguns pontos favoráveis. Então ele não tem ele começa a ventar ali em determinado horário, ele não tem aquelas oscilações igual a gente vê, por exemplo, na Europa. Então nós temos uma série de fatores para poder ser pioneiro nesse segmento. O Brasil ele já teve um grande avanço com relação às hidrelétricas, então predominantemente a nossa matriz ela já é renovável, mas agora, até 2040, o que a gente prevê é que a solar ela vai assumir aí essa não só eu, né, mas os analistas prevê que a solar vai assumir essa matriz energética. Então, seja solar, seja eólica, nós estamos aí à frente de vários outros países. O que aconteceu, a gente viu a Alemanha, né, a Europa, estando muito à frente porque eles começaram mais cedo. Mas hoje eles estão enfrentando, por exemplo, eu tive na China recentemente, a gente viu lá muito estudos de caso da própria Europa, porque eles ficaram muito dependentes do gás, por conta da guerra
teve ali uma redução do gás, eles tiveram que correr atrás do prejuízo, né? Lá, então, eles saíram instalando um monte de baterias aí para poder suprir a demanda de energia. O Brasil, ele já está apto a receber essas baterias, né? Que é uma evolução natural ali do mercado. Então, a gente passou agora por uma regulamentação para receber as baterias, coisa que eles já fizeram esse dever de casa lá atrás, né? O próprio Estados Unidos. Mas a gente vai recuperar, o que eu acredito que a gente vai recuperar muito rápido isso, porque nós temos muitos pontos positivos aí. Um deles, por exemplo, é a questão cara de energia, né? Sim. Aqui, enquanto a gente paga R$1 em alguns estados, Miami, por exemplo, é 18 centavos. Olha isso, né? Então, a dor nossa é muito maior, né? E por isso, eu acredito que a gente vai acelerar muito aí agora para os próximos anos. Ai, tomara que haja muito sol, muita luz para a gente conseguir acelerar esse processo. E energia mais barata, né? Claro, olhando para o bolso do consumidor principalmente. A gente está quase no final já, minuto final aqui do ABCD ESG de hoje. Mas antes, claro, sua mensagem para quem nos assiste, dica profissional, fica à vontade. Eu gosto de dar uma dica assim, que foge um pouco da parte de até energia solar, né? Mas uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras, que é independente do que o profissional ele vai fazer, às vezes ele está ali no momento de segurança, ele quer mudar de segmento, a gente vê muitos franqueados vindo ali, às vezes até perdido, eu estou saindo aqui de uma área, estou indo para energia solar, trabalhar com vocês na energia solar, que é uma forma de eu mudar aqui, mas eu sempre bato muito que olha, independente da área que você vai trabalhar, com energia solar ou com qualquer outro ramo, seja o melhor profissional daquela área. Eu não comecei com energia solar porque eu já era do segmento, eu não era eletricista, não era técnico, engenheiro, nada. Eu comecei porque foi uma área que me identificou e eu fui buscar conhecimento. Eu tive dificuldade porque eu não entendia nada de elétrica, mas eu fui buscar muito conhecimento. Então eu fui estudar, eu fui olhar o mercado, eu fui para outros países, eu rodei a Europa, eu rodei os Estados Unidos para poder estudar. Hoje tem muito curso gratuito, né? Então hoje eu sou um especialista no meu ramo e por isso eu consigo me destacar. O que eu falo sempre para o empresário ali é estude e busque qualificação, né? São coisas simples, mas você já sai à frente de um monte de gente do mercado que nem fez isso, que nem estudou, né? Então a pessoa, mas eu não tenho dinheiro. Vai no YouTube que é de graça, você vai conseguir estudar, se qualificar. Busque ser o melhor profissional na sua área, independente de qual área que seja. Né? Sim, você vê que a gente roda, mas nunca sai do foco a educação, a qualificação que é tão necessária e é o diferencial, né, eu vim de uma área de educação, então eu já trabalhei com uma rede de educação e hoje na Quinsol, por mais que é uma empresa de energia solar, todo dia estou replicando meu conhecimento. Todo mês a gente tem treinamentos de franqueados ali, eu replicando meu conhecimento, a gente tenta que eles ali, em um período de tempo, eles tenham todo o know-how que nós tivemos de vários anos. Né? Esse pilar educacional, ainda mais esse ano, é um ano que a gente reforçou muito. A gente precisa cada vez mais melhorar o nosso pilar de educação dentro da empresa. Importante mensagem que você deixa aqui. Muito obrigada por sua participação. Foi bom saber mais sobre a Quinsol e todas as métricas ESG dentro desse sistema de energia. Bom trabalho e até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. E para você também, muito obrigada por sua companhia e audiência de sempre. Lembro que além aqui da telinha, você também pode ficar ligado no programa pelo YouTube do canal Empreender. Até o próximo.